certo? Que foi fundamental, assim, desde o início. Eu uso ele bastante, eu abro, eu leio bastante. Enquanto eu vou escrevendo, eu acabo ainda olhando bastante nele algumas, algumas dicas. Então, não poderia passar um pouco do que eu sei sem comentar nessa fonte. A gente vai, eu vou comentar alguns tópicos importantes que fala nesse PDF, só que lembrando que nada disso substitui a leitura do artigo, que realmente é muito bom. Então, esse artigo vocês acham facilmente na internet, o PDF dele, mas se tiverem algum problema, eu posso passar sem problema nenhum, certo? Então, então vamos lá. Começando então, o artigo, dentre outras coisas, ele começa da seguinte maneira, que o impacto da sua pesquisa é limitado pela sua habilidade de comunicar efetivamente os achados e as implicações do seu trabalho. Então, eu acho que isso diz muito sobre o que é a habilidade que é escrever um artigo científico, né? Então, vamos lá. No início aqui ele fala da importância do abstract, né? Que é o resumo do artigo, que normalmente ele está logo no início, ele tem um tamanho limitado, ele vai até ali 200, 250, 300 palavras no máximo. E aqui ele fala principalmente de três funções que o resumo ele tem, mas aqui a gente vai se deter principalmente a essa primeira função dele aqui, que é o que mais nos importa nesse momento, que é a importância que tem para o pesquisador escrever esse resumo. Ele recomenda, nessa fonte aqui, ele recomenda que a escrita do resumo seja feita nas etapas iniciais do desenvolvimento do projeto de pesquisa. Então, antes de ter propriamente os dados, antes de ter os resultados, ele já sugere que seja escrito, então, um resumo, nem que coloque nos resultados, faça algumas simulações, mas o simples fato de escrever o resumo do trabalho é um exercício de refinar quais são os objetivos da pesquisa. Então, muito se ganha o pesquisador quando ele consegue escrever esse resumo. Ao final da escrita desse resumo, nas etapas iniciais, então, do desenvolvimento do projeto, o pesquisador, então, é sugerido que ele olhe para esse resumo e se pergunte se isso tem cara, então, de virar um potencial projeto de pesquisa, ou seja, ser levado para frente, ou daqui a pouco a conclusão é de que não, de que se tenha que pensar em outra coisa, mudar a ideia de pesquisa ou até abortar a ideia, né? Então essa seria a principal função assim para nós nesse momento e a principal sugestão aqui então, a primeira sugestão, que o resumo ele seja escrito simulando os resultados nas etapas iniciais, porque ele ajuda a refinar e torna mais objetivo o projeto de pesquisa. Em seguida, falando da introdução, aqui ele sugere a divisão da introdução em três principais partes. Tá bem? A primeira parte, então, seria dar contexto, contextualizar. Lembrem que escrever um artigo científico não é muito diferente de escrever uma redação, por exemplo, para o vestibular, que nós, há pouco tempo atrás, estávamos fazendo. Trata-se de uma argumentação. Então, no início, assim como na redação, no início, o que se propõe é que seja feita uma contextualização. Aqui, alguns erros comuns que são feitos é dar uma contextualização que seja muito ampla e também uma contextualização que seja muito específica. Certo? Uma contextualização muito ampla sobre um determinado tópico pode deixar aquele leitor que é especialista na área fica entediado logo no início. Por outro lado, fazer uma contextualização que seja muito específica pode fazer com que o leitor que não seja um especialista na área ele acabe se perdendo. Então, é importante que seja a dose ideal de contextualização. Então, por meio dessa primeira parte da introdução, vai colocar o leitor a par daquilo que vai se tratar o artigo científico. Em seguida, na segunda parte, seria, então, criar e apontar uma lacuna de conhecimento. Depois que foi feita a contextualização, então, se vai apontar essa lacuna de conhecimento, que seria, então, uma pergunta clínica. Lembre-se que ciência, um artigo científico, se trata de responder perguntas. Então, qual pergunta que esse presente, então, artigo científico, ele se propõe a responder?
e em seguida, então, na última parte da introdução seria qual que é o teu plano, então, para preencher, para responder essa pergunta, para preencher essa lacuna que foi criada. Se tiver dificuldade nessa última parte, volta para o parágrafo anterior, volta para a parte anterior, porque aquela lacuna de conhecimento que foi criada, que vai deixar o leitor curioso sobre isso, e vai dar propósito para o teu artigo científico, ela vai ser exatamente isso que tu vai ter que preencher na parte seguinte. Aqui, a respeito dos métodos e também dos resultados, eu não vou me ater muito, até porque isso tem uma variabilidade bem grande, a depender, então, do tipo de artigo científico, então, do desenho do estudo, se vai ser um estudo observacional, experimental, se vai ser com pacientes, se vai ser em banco de dados, então varia muito. Mas uma coisa sobre os resultados é que os resultados eles são descritos de uma maneira imparcial. Então, se escreve os resultados e deixa eles falarem por si. Não se coloca palavras como, por exemplo, surpreendentemente ou de modo interessante, que são algumas palavras, algumas expressões que a gente usa na discussão. Mas aqui nos resultados se evita colocar esse tipo de coisa, se evita colocar qualquer juízo de valor nos resultados. Deixa simplesmente as análises foram feitas com os números. E depois, na discussão, vai ser o espaço para isso. E agora, por fim, então, na discussão, a discussão é o local, então, do artigo científico em que vai se conectar todas as partes do artigo científico vão ser conectadas aqui na discussão. Então, vai se juntar os pontos. O autor desse artigo ele sugere que essa discussão ela seja organizada então em 4 partes. A primeira parte seria de fazer um sumário, de fazer um resumo de quais foram os principais achados, tá bem? Então, nesse presente estudo transversal, nossos achados foram isso, isso, isso. Então, vai se fazer um resumo dos achados. Em seguida, na segunda parte, cada um desses achados, por exemplo, colocou 2 achados, se evitar colocar muitos, 3, 4, 5 achados, quem coloca muitos achados é porque daqui a pouco nenhum deles é importante, então se prioriza 1 ou 2 achados, e na parte seguinte de colocar os achados em contexto, então acaba pegando um desses achados por vez, é dessa maneira que eu costumo fazer, e criar um parágrafo para cada um desses resultados que foram encontrados no estudo. Então, é aqui neste local em que vai se fazer bastante referência à literatura e vai mencionar que o autor de tal ele encontrou esse resultado e o nosso estudo ele encontrou um resultado que estava de acordo ou que era diferente, mas percebe que sempre vai se querer colocar algo a mais, adicionar algo a mais no campo do conhecimento. Se tu estiver escrevendo o teu artigo científico e tu te dá conta que nessa parte de colocar os achados, os resultados em contexto, tu perceber que tu tá colocando as mesmas coisas, nada diferente que já tem na literatura, isso é um sinal que esse estudo não tem propósito, ele não deveria estar sendo escrito, afinal de contas não está adicionando nada ao campo do conhecimento. Tá bem? E a parte seguinte, então, seria a parte de reconhecer as limitações, certo? Todo estudo científico ele tem limitações. Uns têm, dependendo do desenho, tem limitações maiores, outros têm limitações menores. Mas é importante que essas limitações elas sejam reconhecidas. Só que isso é diferente existe uma diferença entre sinceridade e sincericídio. Por mais que tu reconheça, por mais que o autor reconheça as limitações do estudo, ele não quer condenar o estudo, colocar os resultados do estudo por água abaixo, com base em ser sincero demais nas suas limitações. Então, uma maneira que é bem interessante de descrever essas limitações é escrever uma limitação, por exemplo, assim, nosso estudo foi feito em base de dados que não, nosso estudo foi feito com o DataSUS, que não tem características clínicas dos pacientes. Entretanto, essa é a melhor base de dados disponíveis. O que eu quero dizer com isso? É colocar uma limitação, mas logo em seguida colocar um contraponto. A maneira com a qual o autor do estudo tentou corrigir essa deficiência, essa limitação do estudo. Isso significa para o revisor do artigo, para o leitor, que sim, o autor ele está consciente das limitações do estudo e ele procurou maneiras de suprir essas limitações. Essa semana, inclusive, eu li um paper bem interessante que ele colocou de uma maneira interessante essa parte de limitações. Então, ele colocou a
a primeira frase desse parágrafo de limitações, ele colocou assim: o nosso estudo tem limitações, ponto. Aí começou a escrever uma limitação por vez e um contraponto, mas nós fizemos isso. Limitação, mas nós fizemos isso. Aí no parágrafo seguinte, a primeira frase foi a seguinte: nosso estudo tem virtudes, ponto. Aí começou a falar tudo aquilo, todas as forças do estudo. Então, existe uma maneira de escrever, por mais que o resultado do estudo seja negativo, existe uma maneira de escrever esses resultados para demonstrar que o resultado foi negativo não por conta de uma limitação, não por conta de um erro metodológico ou algo do tipo. Foi que realmente tudo que foi possível foi feito, foi testado rigorosamente, e não se confirmou, o resultado foi negativo por conta de fenômenos da natureza, enfim, da biologia, seja lá qual for o tema da pesquisa. Tá bem? E agora a última parte da discussão seria, então, uma parte bem desafiadora de escrever, que são as implicações e o que se faz adiante, então, a partir de agora, o que a gente vai fazer depois desse estudo, quais são os próximos desafios. Um erro comum, que muita gente escreve muito bem o artigo científico e no final acaba colocando a mesma coisa. Precisamos de mais pesquisas. Às vezes, o estudo todo, ele entra naquilo que eu acabei de comentar, que ele não adicionou nada ao campo do conhecimento, ou seja, esse estudo, para começar, ele nem deveria ter sido feito, e aí no final ele encerra dizendo que mais pesquisas precisam ser feitas. Então tem que cuidar, porque essa parte final ela é muito importante e é necessário que o autor ele tenha bastante consciência e cuidado, porque além de ser o fechamento do estudo, é o que fica de mensagem, então é uma parte sensível assim, do trabalho. Então, do projeto, desse artigo que trata sobre como escrever um artigo científico, seria basicamente isso. Agora, eu iria comentar sobre o projeto de pesquisa, então, o desenvolvimento do projeto de pesquisa que nós estamos fazendo ali no STAR, que é um projeto que visa, então, a redução da solicitação de uroculturas potencialmente, então, desnecessárias, sem indicação, que acontecem ali na emergência do nosso hospital, né, do Hospital de Clínicas. Então, de uma maneira bem simplificada, assim, do que seria um método científico, com o primeiro passo a observação, como que surgiu essa ideia? Eu estava passando no estágio do nono semestre de emergência ali no hospital e eu via que a emergência é um ambiente em que tem um volume muito aumentado de pacientes, tem uma demanda muito grande, as coisas acontecem no ritmo acelerado. E eu via que tinha muitos pacientes que não tinham sintomas urinários, não diziam que estavam com ardência para urinar, ou que estavam com uma dor suprapúbica, ou outros sintomas mais específicos de sintomas urinários, de infecção urinária, mas mesmo assim esses pacientes, os médicos, eles solicitavam uroculturas para esses pacientes. Então eu fiquei, de certo modo, incomodado com isso, porque eu via, esse era um fenômeno que eu observava muito claramente, que várias uroculturas estavam sendo solicitadas sem indicação. A segundo passo, então, seria a formulação de uma hipótese. Eu me perguntava o que nós poderíamos, enquanto estudantes, fazer para que mudasse isso, para que a gente conseguisse reduzir essa solicitação de exames inapropriados, a coleta de urina, mandar para um laboratório, tem custo financeiro associado, tem uso de antibiótico, depois várias outras consequências, muito mais importantes, inclusive, que do ponto de vista financeiro. Então, eu me perguntei assim, será que se nós, estudantes, fizéssemos uma ação, uma intervenção aqui na emergência, será que a gente conseguiria reduzir isso que está acontecendo? Então, essa foi a hipótese, se uma intervenção feita por estudantes funcionaria. Então, agora a gente vai fazer um experimento. A gente não começou ainda, mas nós pretendemos fazer uma intervenção educacional em alguns outros aspectos, além da emergência, e a gente vai comparar a solicitação de exames que era feita antes dessa intervenção, não sei, 1, 2, 3 meses de intervenção, e a gente vai comparar as solicitações que vão ser feitas depois dessa intervenção. E aí a gente vai experimentar. Essa é uma parte muito importante. A tua hipótese, a tua teoria, ela pode ser a mais linda do mundo, ela pode fazer todo sentido. Se falhar aqui no experimento, às vezes a gente se esquece do básico do método científico, mas se falhar no experimento,
vai por água abaixo, não serve de nada, por mais bonito que seja a teoria. E por fim, então, a gente vai, a última etapa, então, seria fazer a conclusão, e a conclusão seria se a gente vai conseguir provar ou afastar o conceito dessa hipótese que a gente formulou, ou seja, nós vamos ter sucesso ou não ter sucesso nessa intervenção. Então, isso seria basicamente esse projeto que nós estamos desenvolvendo, que está sendo liderado por estudantes, e que deve acontecer nos próximos meses. Ali a gente já está trabalhando e, se tudo der certo, devemos ter os resultados de publicação no ano que vem. E para encerrar a minha fala, que era para ser breve, mas está se estendendo além do esperado, eu gostaria de dar algumas dicas, assim, são pouquinhas dicas, mas são coisas que eu gostaria de falar como estudante para estudantes, são coisas que me ajudaram muito e espero que vocês possam aproveitar. A primeira delas é que é por conta do idioma, certo? A escrita de todo artigo científico a gente vai ser em inglês. Por mais que tu nunca tenha escrito um artigo científico, vai ser a primeira escrita, comece essa primeira escrita já em inglês. Meu orientador, a primeira vez que eu perguntei para ele tinha mandado assim para mim: Wallace, dá para começar a escrever? Aí eu perguntei, o que tu acha? Escrever em português primeiro, já que é meu primeiro? E ele falou assim: Wallace, escreve em inglês, porque quem não começa escrevendo em inglês nunca vai aprender a escrever em inglês. Isso é uma verdade. A escrita do artigo científico, ela não é, já que o idioma da ciência é o inglês, a escrita do artigo não é simplesmente uma tradução de um português para o inglês. Então, além de ter trabalho dobrado, não ficaria igual. A gente quer escrever no inglês porque é a linguagem. Então, logo que vocês ganharem alguma experiência revisando artigos científicos, lendo artigos científicos, vocês vão ver que muitos termos se repetem, o estilo de escrita é parecido. E aqui a minha última dica, então, é que tudo isso, toda essa experiência bacana que eu venho vivendo, que vocês também, vocês já devem estar vivendo, ou quem ainda está por começar, é que tudo isso é possível com a ajuda de um orientador. E aqui vai um outro conselho. Procurem um orientador priorizem um orientador que esteja, ou uma orientadora que esteja em meio de carreira, tá bem? Eu sei como é que é, a gente entra na faculdade, a gente está ali nos primeiros semestres, não conhece muito bem os professores, mas a gente ouve falar dos maiores laboratórios, dos professores mais famosos, dos premiados e tudo mais. Só que o que acontece? Esses laboratórios, eles são muito concorridos, tem muita gente na fila, e daqui a pouco, querendo entrar num laboratório, num grupo de pesquisa tão concorrido, o professor acaba ficando inacessível, o orientador acaba ficando inacessível e o aluno acaba tendo pouco contato. Então, a dica de encontrar um orientador que esteja em ascensão na carreira, que esteja na metade da carreira, vamos supor, é que primeiro vai ter mais disponibilidade para ti, e isso é fundamental. Vai ter mais contato com o orientador, vai estar mais disponível para ti, e outra, ele ainda está em metade de carreira, ele está em ascensão. Então, entrando nessa onda junto com ele, o crescimento vai ser mútuo e vai ser muito maior. Então, da minha parte seria isso. Queria agradecer novamente o convite e a gente segue no evento. Então, se tiver qualquer outras dúvidas, eu vou estar à disposição quando for. Perfeito, você já tinha te falado, achava que ia ser muito interessante, que tu ia trazer pra gente, realmente foi, porque cumpriu essa coisa que a IF preza tanto, que é essa aula de alunos para alunos, né, que torna muitas vezes mais palatável, assim, tudo que a gente viu nos outros dias, alguém que já teve essa experiência que a gente tá buscando ter também. Então, realmente foi muito boa a tua aula. E agora, partindo disso que o Wallace trouxe pra gente, né, qual é a proposta? Ele falou sobre que tudo começa com uma pergunta clínica, né? Algo que tu observou, que tu leu, que tu viu que ainda falta de ser pesquisado. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir o Nearpod, que é esse programa de respostas anônimas. Vou botar aqui o código e o site para vocês. E aí vocês vão botar lá ideias que vocês tenham, coisas que vocês gostariam de pesquisar. Pode ser algo simples ou até mais geral. E aí a gente vai construindo isso juntos, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu só abrir aqui.
Importante que vocês fiquem bem à vontade para colocar o que vier na cabeça de vocês. Qualquer pergunta sobre associação entre fatores, né? Por exemplo, o que aumenta o risco? Será que tal coisa aumenta o risco de tal coisa, de doença ou de morte por uma doença? Será que o tratamento X pode aumentar a sobrevida de um paciente com a doença Y? Fiquem bem à vontade, o que vier na cabeça de vocês. Depois dessa apresentação do Wallace, a gente viu que as nossas dúvidas, os nossos questionamentos de coisas que a gente vê na prática, que a gente se depara no dia a dia, eles podem se transformar, né? Essa dúvida pode se transformar em uma pesquisa, numa pergunta, e essa pergunta devidamente explorada pode virar uma hipótese, e essa hipótese pode gerar um projeto. Então, tudo começa pela observação do seu próprio meio, né? Aqui no nosso caso, as ciências da saúde, assistência ao paciente, enfim, dúvidas que a gente, de coisas que a gente observa e presencia no dia a dia, e a gente pode formular uma pergunta clara em relação a isso e transformar essa pergunta em um projeto de pesquisa. E é isso que a gente quer fazer. Primeira coisa, então, é fundamental que vocês coloquem perguntas, né, que vocês gostariam de responder, ou que talvez a gente possa responder para vocês, ou que sobre a medicina em si, né, sobre a prática de assistência à saúde, e a partir dela tentar entender qual delas potencialmente pode ter uma lacuna de conhecimento, e que a gente pode hoje juntos aqui escrever um resumo de projeto de pesquisa. Isso. Então, a Letícia já facilitou para a gente, botou o site ali no bate-papo, e aí vai aparecer uma caixinha para vocês botarem um código, e aí vocês coloquem, que aí a gente vai começando. Então, eu já botei que vai ser anônimo ali, então vocês podem botar qualquer coisa que vocês achem melhor. Botaram sobre teste. Teste sobre o que seria, será? Não, eu só estava testando, perdão. Se tá. Tá. Gente, o pessoal vai botando ideias ali, e o que vocês gostarem, vocês podem ir curtindo, que aí o que for mais curtido, ou que o Dr. Renato e o Wallace acharem mais interessante, a gente vai fazendo. Enche o intestino cérebro, legal. Podem ir colocando as ideias. Sim. A gente tem 15 pessoas já online. Os níveis de leptina, deixa eu abaixar aqui, estão associados à depressão em pacientes obesos. Microbiota. Tem alguém que gosta de gastro aí, eu acho. Ó. Microbiota em vários microbiais. Incidências de doenças respiratórias e áreas de mangue. Ó, legal, essa última, armadilhas extracelulares de neutrófilos podem ser consideradas potenciais terapêuticos contra o câncer. Doutor Renato, o que tu acha que a gente pode... tem... O pessoal tá curtindo, deixa eu ver aqui que tá mais curtida. Essa do câncer teve 2.
a do nível de leptina com pacientes obesos teve 3, e a do transtorno de personalidade borderline teve 3 também. A gente tá com 3 empatados, gente. Vamos, ó, 4 do câncer. Ó, 4. Ai, meu Deus. Vai ficar empatado. Ó, 5 do transtorno de personalidade borderline. O que tu acha, doutor Renato? O que tu acha que fica melhor? Pode ser aquele ali? Pode. O meu desafio vai ser ajudar vocês a construir um projeto na psiquiatria. Para todos nós, eu acredito. Deixa eu ver se teve mais alguma aqui com mais, senão a gente mantém aquele ali. Ah, teve 7 também, é do câncer. Ó, gente, mais um minutinho para desempatar entre esses dois, de repente. É que ganha um votinho um, ganha um votinho no outro. O pessoal tá em dúvida do que quer. Ah, o câncer tá com 10. Tá, então pode ser o do câncer ali, da armadilha celulares de neutrófilos? Tá bom. Então, o que vai acontecer agora? O Dr. Renato vai abrir o PubMed dele e a gente vai começar como seria o começo de um projeto de pesquisa. Tipo, uma ideia tem que primeiro ler, né? Que nem o Wallace falou. É bastante para ver o que existe de lacuna em relação a esse tema. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. E aí, Dr. Renato, fica à vontade para compartilhar a dele para a gente partir para essa segunda parte. Vamos começar do começo, então. Bom, a gente tem uma pergunta, né? A nossa pergunta clínica é se armadilhas extracelulares de neutrófilos podem ser consideradas potenciais terapêuticos contra o câncer. Essa é a nossa pergunta. Primeiro eu vou compartilhar, antes de compartilhar a página do PubMed, onde a gente vai explorar essa pergunta, deixa eu mudar aqui o cenário e vamos tentar, digamos, organizar essa pergunta. Vocês estão vendo essa tela? A gente tem aqui uma dúvida clínica, né? Na verdade, é uma dúvida científica, se armadilhas extracelulares de neutrófilos podem ser considerados potenciais terapêuticos contra o câncer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar separar essa pergunta em partes para me ajudar a organizar uma estratégia de busca em uma base de dados da literatura científica para enxergar se eu consigo responder objetivamente essa pergunta. Então, a gente vai trabalhar em cima do que se chama de estratégia PICO, aqui, na verdade, estratégia PICO com T no fim, que é PICOT, o P representando a população, então, são pacientes com câncer, né? E qual seria a intervenção? Seria as armadilhas extracelulares de neutrófilos. Vou mudar um pouquinho a pergunta para a gente tentar organizar algo que tenha uma aplicabilidade clínica maior, né? A pergunta, como está posta, ela para que a gente respondesse essa pergunta, a gente teria que delinear um projeto experimental em modelos animais, enfim, ou em modelos in vitro, né? Então, como essa não é a minha área de pesquisa, eu vou adequá-la para a área clínica.
Então, eu vou perguntar se armadilhas extracelulares de neutrófilos, né, reduzem mortalidade em pacientes com câncer. Tá? Bom, que tá metade em caps lock, a outra metade não. Sou meio toque para essas coisas, mas vamos lá. O C seria o controle. Né? Contra que eu vou comparar? Provavelmente contra, no caso de uma neoplasia, boa parte delas já com tratamentos pré-estabelecidos, eu vou botar contra tratamento padrão para aquela determinada doença. Tá? Vai ser o O de outcomes, que são os desfechos. No caso, eu estou vendo morte, mais especificamente quando eu falo de câncer, sobrevida relacionada à doença, e o tempo e o T seria o tempo, né? Por quanto tempo eu iria seguir. Então, isso vai nortear a transformação de uma pergunta, né, em uma hipótese. Né? Então, eu transformaria essa pergunta em uma hipótese. E a minha hipótese, neste caso, é de que terapia com armadilhas extracelulares e neutrófilos reduzem, ou melhor dizendo, aumentam o tempo de sobrevida de pacientes com câncer essa seria a minha hipótese de pesquisa. Então, eu já estruturei a minha hipótese de pesquisa a partir de uma estratégia PICO, e agora eu vou entender qual a lacuna do conhecimento, ou seja, se essa pergunta já está respondida ou não, aqui pegando um gancho com aquilo que o Wallace me disse. Diante do que já tem publicado, a minha pesquisa vai fazer alguma diferença? Pesquisar adicionalmente esse assunto faz diferença? Ou esse é um assunto que nunca foi pesquisado? Né? Ou eu tenho base teórica, tenho plausibilidade biológica, mas ainda não tenho um teste dessa hipótese em um cenário clínico. Tá? Então, eu vou transpor essa hipótese lá para o nosso... Acho que fica mais fácil compartilhar minha tela direto, né? Daí eu vou migrando de uma coisa para outra e a gente consegue... Pode ser, fica à vontade. Se quiser ir trocando também, não tem problema. Eu vou colocar a nossa hipótese aqui no Nearpod. Tá? Então, a terapia com armadilhas extracelulares de neutrófilos aumenta o tempo de sobrevida de pacientes com câncer. Essa é a nossa hipótese, essa é a nossa hipótese de pesquisa. E aí, nós vamos buscar nas bases de literatura se existem questões anteriores publicadas. Então, a base de dados que contém os principais artigos com maior visibilidade, com maior fator de impacto na literatura é o PubMed. Né? E no PubMed a gente pode organizar a busca, aqui entrando na parte de busca avançada, se utilizando da nossa estratégia de pesquisa. Então, primeira coisa, a nossa população de interesse são pacientes com câncer, certo? Então, só que na literatura a gente não chama só de câncer, né? A gente pode chamar de tumor. Né? Então, eu vou pesquisar por câncer, ou por tumor, ou por neoplasia, né? Ou por malignant, desculpa,
disease, talvez. Então, eu estou juntando aqui várias coisas que podem me ajudar a encontrar a população que eu quero, identificar. Alguém teria alguma sugestão para eu incluir na linha de população de interesse? Alguém quer colocar no chat, ou de repente colocar lá no Nearpod, agora a gente já vê no post-itzinho alguma sugestão de termo que eu possa colocar. Que tal? Alguém me sugere mais algum termo? Não estou conseguindo pensar em mais nenhum, prof. Acho que tu já botou todos aí, se alguém tiver. O que mais? Talvez malignancy. Boa. Com isso, eu estou aumentando a sensibilidade da minha busca. Muito provavelmente eu vou achar bastante coisa. Tá? Então, essa a primeira parte, eu vou adicionar aqui o meu histórico de pesquisas. Ela está aqui com a hashtag 13, que tem outras coisas aqui que eu procurei antes, né, para tentar identificar o termo, já que não é uma área que, enfim, eu estou acostumado. Então, a gente vai agora para a segunda parte, que é a intervenção, que seriam essas armadilhas de neutrófilos. Né? Assim que escreve? Então, eu vou adicionar. Tá certo? Aqui tá, né? Eu acho, professor, que é com os dois L's que estão ali. Isso. Também tive que olhar aqui. Assim, né? Tá. Então, vamos lá. Algum outro termo? Quem sugeriu ali o tema, muito provavelmente tenha conhecimento, ou algum conhecimento a mais sobre o tema, que queira sugerir um termo para eu pesquisar. Eu sei que às vezes... eu ia falar NET, mas eu não sei se eles falariam nessa sigla, né? NET, no caso da sigla do... Vamos botar lá. Tá? O que mais que a gente pode usar aqui? Enfim, vou adicionar o histórico. Comparador, aqui eu não preciso colocar especificamente, porque eu vou ter que procurar ver se tem alguma coisa mesmo, até porque eu não delimitei uma doença específica, e o desfecho seria sobrevida ou morte, né? Então, eu vou botar aqui morte ou survival, ou o que mais que dá para colocar aqui? Progression, free survival. E eu não vou especificar aqui também o tempo. Então, eu tenho aqui a hashtag 3, que é o P, hashtag 4, que é o I, hashtag 5, que é o O. Então, agora eu vou fazer uma pesquisa combinada, em que eu vou juntar a população, usando esse esqueci o nome agora, booleano, como é que é, Wallace? Me esqueci o termo. Ajuda aí. Então, eu casei uma coisa com outra. Eu casei a população com a intervenção e agora eu vou casar as duas coisas com a minha busca de desfechos. Vocês vejam que quando eu usei
a hashtag 3 me apareceram 5 milhões e 77 mil artigos. Quando eu botei os neutrófilos, 393 mil, e quando eu botei morte, sobrevida ou sobrevida livre de progressão de doença, 3 milhões. Então, agora eu vou combinar essas três coisas e vamos ver o que eu encontro. Eu encontrei apenas 21.546 artigos. Então, isso pode acontecer. Como a gente está querendo encontrar uma resposta para um ensaio, uma pesquisa clínica que tenha testado isso clinicamente, vamos colocar aqui ensaio clínico e vamos ver para quanto diminui. A gente chega aqui a 2.258 resultados. Aqui está com best match as opções. Eu posso trocar, por exemplo, para mais recentes, para data de publicação, enfim. Vamos, então, manter como best match e ver o que a gente encontra passando os olhos. Né? Então, eu tenho um primeiro que não fala nada sobre neutrófilo, enfim. E a gente vai indo e vai buscando. Vai passando os olhos, ver se a gente encontra alguma coisa com neutrophil traps. É claro que a minha busca ela ficou muito sensível, então ele está pegando aqui, casando termos, por exemplo, que relacionam sobrevida com algum tratamento ou sobrevida com o câncer. Então, vamos lá na minha busca, eu vou tentar tornar ela mais específica e eu vou colocar, por exemplo, somente o termo neutrophil traps, tá? E eu vou adicionar e vou combinar aqui com o hashtag 3 e o hashtag 5, que é o desfecho, tá? E vamos procurar o que a gente encontra. Usando isso, a gente tem 3 resultados, ou seja, tornei a minha busca muito mais específica para esse termo. Né? Então, aqui, ó, modulação de marcadores de doença cardiometabólica, inibição de interferon 1, não achei nada. Parará, não, Covid, nada a ver. Tá, ó, aqui parece ter alguma coisa. Estona citronilada H3, um biomarcador de formação de armadilha extracelular de neutrófilos, prediz o risco de mortalidade de pacientes com câncer. Então, aparentemente, a gente não tem um ensaio clínico, um estudo clínico que responda essa pergunta. Então, acho que é uma boa forma da gente começar a montar uma pesquisa, né, um projeto. Vamos adiante a partir disso. Eu já busquei a lacuna, e a lacuna ela é simplesmente completa. É claro que eu estou simplificando aqui, eu teria que me debruçar sobre toda a literatura experimental, ver em que fase de desenvolvimento da pesquisa a gente se encontra, se a gente já tem estudos de fase 2, né, de fase 1, de fase 2, para que a gente pudesse construir um ensaio clínico randomizado de fase 3 e aí diretamente testar a eficácia. Mas eu vou fingir que tudo isso já foi feito e que o meu GAP é um estudo de fase 3, ou seja, de testar realmente essa estratégia de tratamento para controle de câncer em pacientes com qualquer tipo de neoplasia. Né? Mas eu acho que a gente poderia focar, talvez, em um tipo de neoplasia que esteja apresentado, por exemplo, nesse estudo. Vamos dar uma olhadinha qual foi o público que ele incluiu aqui.
Ele botou a população geral. Alguém poderia me ajudar? Eu, que não sou oncologista e confesso que não domino este tema de armadilhas de neutrófilos, o tratamento é para bloquear isso ou é desenvolver isso? Habilidades de armadilha de neutrófilos ou é bloquear essas armadilhas? No caso, essa é uma habilidade que já existe nos neutrófilos. Eu acho que a pessoa que falou até pode explicar melhor, mas eu acho que seria como usar isso, essa habilidade dos neutrófilos, para de repente atacar o câncer e aí desencadear uma resposta imune que diminua essa massa celular. Direcionar essa habilidade neutrofílica, então, para... Isso. Eu acho que para fazer os neutrófilos reconhecerem os receptores do câncer, de repente, algo Entendi. assim. Alguém escreveu alguma coisa? Sim, o Samuel falou. NETs pode ser citotóxico, mas não sei se tem relação com tumores. Eu acho que justamente talvez a pergunta seja isso, assim, ver se dá para usar com tumores e ver se tem alguma aplicabilidade clínica, farmacológica, enfim. Ali no NearPod a gente tem outras caixinhas, né? Até no caso, a hipótese a gente já definiu, a lacuna a gente já viu que ela é isso mesmo, né? Essa possibilidade, já que não tem nada muito aprofundado na literatura. A gente pode... Tem uma outra caixinha sobre objetivos, de repente, como a gente está vendo agora para o que seria justamente essa pesquisa, poderia abrir aqui para o pessoal para eles poderem botar o que eles querem com essa pesquisa. O que tu acha, professor? Perfeito. Vamos lá. Tá bom. Então, agora a gente aqui. parte para esta parte da hipótese, né? Nós vamos começar a pensar um pouco mais adiante, né? Qual é o próximo passo depois que eu já identifiquei a lacuna? O próximo passo é construir a melhor metodologia. E para construir uma metodologia, eu preciso escrever um objetivo. Então, vamos lá. Caixinhas para objetivo. Tá, eu já abri aqui. Posso compartilhar minha tela? Uhum. Vejam se vocês estão vendo aí minha tela. Sim, Fê. Uhum. Tá. Então, o pessoal pode ir botando, assim, o que acha que seria o objetivo dessa pesquisa. A gente já falou mais ou menos aqui, eu acho, né? Mas se alguém quiser escrever, assim, seu pensamento. Pode arriscar, gente. Vamos lá. Qual o objetivo principal desse projeto? Eu acho que eu ia cortar o caminho um pouco e eu ia escrever da seguinte maneira, que o objetivo desse estudo é testar a hipótese de que pacientes com câncer que são submetidos a essa terapia, eles têm maior tempo de sobrevida livre de doença. Então, seria dessa maneira mais ou menos que eu iria descrever. Eu iria testar a hipótese de que eles vivem mais. Aí depois iria ver se essa hipótese ela ia ser afastada ou se ela ia ser provada. Eu concordo. Acho que era mais ou menos assim que a gente tinha montado de uma forma... Agora eu tô falando de uma forma bonitinha. E ali que o pessoal botou, alguém botou, que o objetivo é achar um novo mecanismo ou uma ferramenta para combater o desenvolvimento do câncer. Sim, eu acho que, de repente, como objetivo específico até, não sei o que vocês acham, tipo, primeiro ver essa questão da sobrevida e... Tá entrelaçado, né? Mas... O objetivo geral, que eu acho que isso é algo importante da gente tentar traduzir, né? Avaliar, por exemplo, ali se terapia de NETs reduz a mortalidade de pacientes com câncer em comparação com o tratamento vigente. Eu vou tentar traduzir isso em um termo. Isso se chama análise de eficácia. Né? Então, o que a gente quer testar? Qual é o objetivo? É avaliar a eficácia da terapia de NETs
para a melhora da sobrevida de pacientes com câncer. Esse seria o nosso objetivo geral, né? Então, dentro desse objetivo geral, eu poderia buscar outros objetivos que estão atrelados ao objetivo principal, né? Mas que são mais focados. Por exemplo, se a terapia diminui, se ela é eficaz para reduzir doença metastática avançada, né, que daí entraria ali no que o Wallace falou, né? O objetivo geral seria sobrevida. Um objetivo específico seria sobrevida livre de doença. Outros objetivos específicos seria avaliar a eficácia em diferentes tipos de câncer, né, em neoplasias sólidas e neoplasias hematológicas, por exemplo. Então, a gente poderia construir vários objetivos nesse sentido, né? Por exemplo, ali muito bem posto, se a terapia melhora a qualidade de vida, né? Outro objetivo específico é se a terapia é segura, se ela não causa outros danos à saúde que potencialmente se sobrepõem ao risco, né? O que mais aqui? Então, se, por exemplo, essa terapia funciona melhor em pacientes mais jovens ou mais velhos, né? Então, avaliar a eficácia da terapia em diferentes faixas etárias. Então, eu faria aprofundamentos sobre o entendimento da eficácia. Então, o objetivo geral, acho que a gente pode escrever como... aqui, ó, por exemplo, a terapia pode ser utilizada como neoadjuvância. Isso parte de quem a gente vai selecionar para estudar. Isso aqui eu acho que seria um objetivo, um outro objetivo geral, né? Seria um outro estudo, talvez. Testar em neoadjuvância, testar como tratamento junto com outros tratamentos padrão, ou em substituição, em comparação a um tratamento padrão, numa fase avançada de doença, numa fase inicial, a gente teria que entender melhor, né? Mas, como a gente está falando aqui de algo muito inédito, nós vamos testar a eficácia geral, né, dessa nova terapia proposta para pacientes com câncer. Então, a população seria pacientes com câncer, a intervenção, a nova terapia, o controle seria o controle inerte, porque seria talvez a adição desse tratamento aos tratamentos usuais, ou eu posso simplesmente, aqui num cenário completamente hipotético, pacientes com câncer recém-diagnosticados serem randomizados para receber a terapia neutrofílica contra placebo, ou seja, uma terapia inerte, e acompanhar esses pacientes ao longo de 2 anos e ver se tem evolução para desfecho de forma diferente. Então, vamos pensar em linhas gerais como esse sendo o objetivo da nossa pesquisa. Então, a partir disso é que eu vou adiante, né? Que depois que eu tenho os meus objetivos específicos, eu preciso entender qual a melhor forma de responder a esse objetivo específico. Então, acho que a gente pode abrir uma próxima caixinha, não sei se a gente consegue abrir mais uma. Eu já tenho várias aqui. Eu tenho uma sobre desenho de estudo, não sei se era isso que tu queria abordar agora. É isso mesmo, muito bem. Qual o melhor desenho de estudo? Aí. Opa. Ó, o pessoal pode ir botando aí. A gente viu um pouquinho no primeiro dia também sobre isso. Quem colocaria a mesma coisa pode ir clicando no coraçãozinho ali. Por exemplo, eu ia colocar a mesma coisa, eu marco o coraçãozinho. Alguém gostaria de sugerir algum outro tipo de metodologia?
Acho que não tem como fugir disso, né? A gente está É. testando uma hipótese de tratamento e como a gente quer fazer análise de eficácia, tem que ser um ensaio clínico randomizado. Né? Alguém colocou ali prospectivo para ver segurança na fase 1 e 2. Seria um ensaio clínico também de fase 1 ou fase 2, mas no nosso cenário hipotético aqui, a gente já tem, obviamente, a gente só chegaria no ensaio clínico randomizado de fase 3 com as etapas anteriores bem demonstradas, né? Que o tratamento realmente digamos, entregável em indivíduos saudáveis, depois um estudo menor com pacientes doentes, mostrar que ele teve alguma redução de desfecho intermediário, como, por exemplo, um estudo rápido, avaliar se reduz massa tumoral, reduz marcadores tumorais, e agora a gente está indo para a fase 3, que é testar em um ensaio clínico randomizado. Alguém colocou no estudo experimental, né, induzir a formação das NETs e cultivá-las com células tumorais, posteriormente avaliar parâmetros como citotoxicidade e viabilidade. Então, assim, são todos os caminhos da pesquisa. A gente está tentando, nesse cenário hipotético, construir um estudo para responder à nossa pergunta clínica, né, e a nossa hipótese de pesquisa. Então, a gente vai partir para o ensaio clínico randomizado de fase 3. Certo. Eu tenho uma outra caixinha sobre justificativa. Posso botar ela para agora? A justificativa ela entraria ali depois dos objetivos, né? Uhum. E para escrever justificativa, como bem dito pelo Wallace antes, eu preciso conhecer o estado da arte. Eu preciso, por exemplo, para justificar um ensaio clínico randomizado de fase 3, já que ele não existe, eu precisaria passar pelas informações na construção da minha introdução referentes à doença em si, à necessidade de tratamentos direcionados, à evolução da ciência nesse sentido, e que estudos experimentais têm mostrado, né, mostraram lá nos estudos experimentais que NETs eram citotóxicos para células tumorais, reduziam o número em comparação aos controles, quer seja em modelos animais ou modelos in vitro, enfim. E aí a gente iria especificamente justificar, dizendo que tudo isso já existe, que eu já tenho estudos de fase 1 e de fase 2, entretanto, ainda não há uma evidência que tenha demonstrado categoricamente ou robustamente a eficácia do medicamento em pacientes com câncer. Então, eu justificaria a necessidade de uma pesquisa. E aí a gente vai para o estudo, para o desenho, que é um ensaio clínico randomizado de fase 3. Agora que a gente estava falando do método, sobre critérios de inclusão e exclusão, tu acha que com certeza seria válido botar, né? Com certeza, porque assim, o próximo passo dentro da construção da metodologia de um ensaio clínico randomizado, depois que eu já defini que eu vou fazer esse delineamento, eu entro numa fase crítica, que é definir exatamente quais serão os pacientes estudados, né? Por exemplo, que tipo de doença, no caso a gente está chamando aqui de câncer, né? Uma neoplasia maligna, nós não estamos especificando, porque, claro, isso é um cenário hipotético, mas eu preciso, pelo menos, definir um estágio da doença, né? Eu preciso definir o estágio da doença, ou talvez tumores sólidos, ou começar com alguma coisa assim mais focada. A gente pode falar aqui em tumores sólidos, né? Então, o nosso critério de inclusão inicial vai ser pacientes com neoplasias malignas sólidas, câncer de pulmão, câncer de intestino, neoplasia renal, enfim. Então, eu tenho objetivamente
esse principal critério de inclusão. Será um paciente com uma neoplasia sólida recém-diagnosticada, né, e que a doença esteja ainda localizada, não seja avançada, ou seja, não tem evidência de metástases à distância. Uhum. Eu estava pensando, agora que você estava falando de tumores sólidos, né? Que, de repente, câncer de pele, como, no caso, a pele é uma barreira e tem bastante infiltração de células fagocíticas, também seria uma boa, né? Para pegar como... para botar nesse estudo. Como teria bastante neutrófilo, mas se bem que seria um teste in vitro, né? Tinham falado ali de fazer, no caso, não era inoculação, era... A cultura de célula. A cultura. Limitar a idade também, né? População mais similar. Eu acho que aqui uma parte... O que você acha, prof? Pode falar, Wallace. Eu acho que aqui uma parte importante é que não tem receita de bolo. Aqui tem que pensar mesmo. A gente... com certeza, o professor Renato faz isso com uma velocidade muito superior, uma eficácia muito superior, mas a gente também é capaz de fazer isso. A gente vai demorar mais para se dar conta de alguns aspectos, mas, por exemplo, assim, se está se avaliando, não tem, é uma lacuna na literatura, a gente não sabe qual é o papel das NETs nesse processo de combate ao câncer, eu colocaria como um critério de exclusão pacientes que estão muito debilitados devido à neoplasia. Eu ia pensar assim, bom, se nada foi estudado, se a probabilidade, então, a gente parte de uma probabilidade que não tem nada na literatura, a probabilidade é baixa, a gente vai começar a dar os primeiros passos. Eu não vou esperar que indivíduos que estão quase morrendo devido à doença, que eles vão ter benefício, vão ter aumento de sobrevida com esse tratamento. Então, esse seria um critério de exclusão que eu iria colocar. Seria paciente com câncer, mas paciente que estaria num nível funcional mais para lá do que para cá, eu excluiria. Eu também excluiria pacientes que estão com uma neoplasia muito indolente, um carcinoma basocelular. É um tumor sólido? Mas eu vou ter que excluir esse indivíduo porque dificilmente ele ia morrer, entendeu? Então, assim, isso são coisas que eu estou pensando. Claro que existem muitas outras coisas óbvias que vão muito mais que vão primeiro, né? Mas essa é uma parte que não tem receita de bolo. Eu só queria comentar que a gente vai pensando e pensar aquilo que faz sentido e o que não faz. Por exemplo, aqui a gente tem que pensar muito bem ali, ó, indivíduos imunossuprimidos portadores de HIV. Poderia ter um aumento da insegurança da terapia, né? Então, a gente vai pensar, quando a gente está construindo um estudo, nós temos que pensar nos critérios de seleção de participantes de uma forma em que nós tenhamos, ou melhor dizendo, que a gente consiga ganhar potencial para a validade interna, mas sem prejudicar a validade externa. Ou seja, esse estudo tem que ter aplicabilidade prática. Então, a gente precisa ponderar. A gente não vai poder criar um super critério de seleção e que a gente vai estudar uma população muito fechada e vai perder pragmatismo do estudo. Mas é claro, como o Wallace falou, é a primeira vez que alguém está fazendo esse ensaio clínico. Então, talvez, para puramente mostrar eficácia, nós vamos ter que selecionar pacientes com bom potencial de resposta, né, e com baixo potencial de dano ao tratamento, como, por exemplo, imunossuprimidos, pacientes que têm doença autoimune, pacientes que têm doenças crônicas graves, como insuficiência cardíaca, DPOC, cirrose, doença renal crônica, porque são todas situações que aumentariam ou talvez magnificassem a percepção de dano relacionado ao tratamento. Então, indo nesse sentido, nós focaríamos em pacientes com doenças neoplásicas sólidas, né, em estágios que não sejam avançados, mas que também não sejam indolentes, buscando, por exemplo, neoplasia de pulmão, rim e cólon, enfim, neoplasias que
em 2 anos de segmento eu conseguiria ver redução de desfecho. Então, construiria, a partir desses critérios, uma seleção de participantes que me permita testar o objetivo da melhor forma possível, dentro do orçamento que eu tenho, do tempo que eu tenho para fazer, para aplicar o estudo. Uhum. Agora que a gente está falando de pacientes que teriam potenciais danos, né? A gente poderia entrar na parte dos riscos que o estudo teria. O que tu acha? Perfeito. E aqui, Então, quando a pessoal, gente pode... analisa esses potenciais riscos, de novo, pelo que a gente já estudou, porque pelo que a gente está apropriado desse tema, desse tipo de terapia, né, que aqui eu especificamente não sei nada, mas eu estou inventando as coisas aqui, né, porque a gente, de novo, a gente está num cenário hipotético, claro. Né? Efeitos adversos são riscos, aí a gente tem que tentar imaginar a priori quais são os efeitos adversos mais prováveis. E, claro, essas informações vêm do estudo de fase 2. Eu já tenho algo assim, então é algo que eu sei que eu vou precisar monitorar. Mas num estudo mais amplo, com N maior, mais pragmático, talvez até apareçam outras coisas. Mas, principalmente, mapear os riscos. Por exemplo, eu sei que esse medicamento no estudo de fase 2, ele teve um potencial cardiotóxico não desprezível. Então, eu vou excluir pacientes com doença cardíaca já de largada. Né? Talvez eu tenha que fazer um ecocardio no paciente antes de incluir ele nesse estudo. Então, a identificação dos riscos também é algo importante para planejar os critérios de exclusão. Como, mais uma vez, o Wallace falou, é um estudo de fase 3 inédito, a gente vai ter que ser um pouco mais rigoroso na seleção aqui mesmo. Né? Mas, de novo, a gente está num cenário hipotético. Vamos assumir que a gente vai excluir todo mundo que tem a doença crônica, todo mundo que tem a neoplasia avançada. A gente está ali com a nata dos pacientes oncológicos, com uma neoplasia sólida, potencialmente progressiva e que é passível de controle com essa nova terapia que a gente está testando. Né? Mas que a gente não sabe se ela é muito eficaz, porque senão não poderia comparar contra a placebo. Né? Ou melhor, eu vou testar isso em adição aos outros tratamentos que usualmente se faz no prático. Uhum. Ali o pessoal estava botando coisas de piora, né? Eu não sei se geralmente se bota que tem risco de morte também nesses casos. Risco de piora, né? Eu acho que... Não sei se seria válido. O risco dificilmente um fármaco chegaria a um estudo de fase 3 se ele tivesse a possibilidade desse risco. Né? Sendo que o nosso objetivo primário é reduzir mortalidade. Né? Então, claro, a gente nunca vai saber se o tratamento não causou a morte de alguém se eu estiver vendo isso como um desfecho primário. O que eu vou saber é que eu reduzi mais do que eu causei, talvez, mas a gente não consegue diferenciar exatamente o que é morte pelo avançar da doença, a não ser que a gente tenha marcadores muito claros de toxicidade do fármaco. Mas, de novo, a gente está aqui num cenário hipotético com uma droga que a gente não sabe nem como é que funciona. Né? Então, mas se ela tiver potencial de causar a morte, não vai ser testada em fase 3. Né? Eu acho que seria também interessante a gente falar aqui sobre os riscos, que até estudos de prevalência, assim, com pegar os dados dos prontuários do paciente, eles falam para botar no projeto que tem risco, né? Tipo, de vazamento dos dados, coisas assim. Eu acho que seria interessante também o pessoal fazer seu projeto se ligar nisso. Talvez não para o resumo do projeto, mas certamente isso vai ter que ir para o termo de consentimento livre esclarecido. É claro que, assim, na construção da nossa introdução do projeto, como a gente está propondo aqui um novo tratamento, a gente vai ter que descrever lá que ele foi testado e ele é seguro. Né? Porque se ele não fosse, pelo menos, minimamente seguro para ser testado, ele não iria adiante. A gente vai botar, existem efeitos, esses efeitos adversos apareceram,
mas os potenciais benefícios sobrepõem os potenciais danos. Por isso, a gente precisa fazer um ensaio clínico de fase 3. Isso estaria até na nossa justificativa do projeto. E talvez, né, professora, aqui os dois grupos sejam até o controle, são aqueles pacientes, então é o grupo de pacientes em tratamento padrão, e o grupo intervenção talvez seja, nesses contextos muito iniciais, seja um grupo de pacientes com tratamento padrão mais essa terapia. Porque tu não quer começar, ao mesmo tempo que não quer deixar um grupo sem tratamento, não se quer começar apostando tudo nele, né? Então, para começar a aumentar a probabilidade, assim, a força da hipótese, eu começaria dessa maneira. Perfeito. Acho que caminhando de um projeto hipotético para um de vida real, isso seria muito importante. Eticamente, eu estaria dando ao paciente do grupo controle todo o tratamento até este momento considerado eficaz, né? Mas que talvez tenha impactos ainda baixos. Então, eu estou testando a adição de uma nova estratégia a que já vem sendo usada e vou comparar, então, o tratamento padrão mais o novo tratamento contra o tratamento padrão. Achei excelente também. Agora a gente já viu os riscos, a gente, apesar de ter falado bastante, né, dos benefícios, vou botar aqui a caixinha para ver se o pessoal tem alguma coisa a adicionar aqui, o que seria também de proveitoso do nosso estudo. Acho que o princípio seria a redução da mortalidade, que a gente já estava falando, né? Não sei se vocês pensam em mais algum. Aqui tem outros benefícios que a gente poderia estudar do tratamento. Por exemplo, se o tratamento não reduzir mortalidade, por exemplo, não reduzir mortalidade em 5 anos, talvez ele aumente o tempo até progressão para doença metastática. Entende? O paciente, em vez de ter metástase óssea 3 anos depois do diagnóstico, ele começa a ter metástase óssea, em média, 4 anos depois do tratamento. Isso seria um benefício que talvez já justificasse a aplicação do fármaco na prática, mesmo que ele não reduza a mortalidade em 5 anos. Alguém colocou ali redução de infecções secundárias, é algo simples de monitorar, né? Melhora da qualidade de vida, certamente, esse é um dos grandes objetivos, e talvez um dos maiores objetivos quando a gente fala de tratamento de neoplasia, é a ponderação entre tempo e qualidade, que isso ainda é pouco estudado em estudo de oncologia, se foca muito na unidade de tempo, mas não na ponderação de tempo por qualidade, são as QALYs, é algo que a Organização Mundial da Saúde já tem preconizado. Então, é fundamental avaliar a qualidade de vida. Acho que hoje não existe mais ensaio clínico de oncologia que não avalie objetivamente qualidade de vida. Por exemplo, dor relacionada ao câncer poderia ser um potencial benefício, e aí entraria lá nos nossos objetivos secundários. Mas aí a gente teria que ter uma justificativa para colocar isso lá, não simplesmente, vamos ver se dá ou não dá. Então, tem que ter respaldo, porque sim, toda hipótese ela precisa ter não só plausibilidade, mas uma probabilidade razoável de existir no universo, né? Eu acho interessante que a gente vai vendo que o projeto tem que estar bem fechado, né? A justificativa tem que estar alinhada com a hipótese, com o benefício. Então, a gente vai até revendo o que a gente estava fazendo antes, né? Não, aquela dica do Wallace de escrever um abstract, como se o estudo já estivesse pronto, é muito interessante. Outra dica que ele deu é o seguinte: se eu vou escrever um projeto sobre alguma coisa, e é algo inovador, eu preciso estar muito por dentro do que está publicado. Não é uma questão de acumular referências. Professor, quantas referências tem que ter a minha introdução? Às vezes me perguntam isso. Assim, o número suficiente para tu saber desse assunto
a ponto de propor um projeto de pesquisa e me dizer que o teu projeto não é só mais um no mundo, que vai estudar a mesma coisa que, enfim, não vai acrescentar nada. A gente só vai gastar o nosso tempo e dinheiro com isso. Então, esse é o número de referências que tem que ter. É o número de referência necessário para que tu esteja apropriado do tema ao ponto de conseguir construir o teu próprio projeto. E a outra coisa, depois disso, é o que tu está falando. Uma coisa vai levar a outra. A gente parte da pergunta, cria a nossa hipótese, né? E da nossa hipótese vem tudo. A hipótese ela não consegue... Eu perguntei. A hipótese ela só vai vir depois que eu ler bastante. Eu vou ler bastante sobre o tema e aí eu vou conseguir formular a hipótese. E em cima dessa hipótese, se eu já li bastante, eu consigo determinar os meus objetivos específicos, construir uma boa justificativa, e aí talvez eu vá precisar da ajuda de alguém um pouco mais experiente para construir a metodologia, né? Saber qual é o melhor tipo de delineamento, qual é a melhor forma de selecionar a minha amostra, né? Para tornar o estudo mais... a probabilidade dele responder a pergunta seja maior, e depois disso partir para os outros pontos importantes, que é como eu vou reduzir vieses, né? Como eu vou aumentar a precisão do meu estudo e como eu vou medir as coisas de uma forma apropriada para que eu consiga tirar conclusões que sejam válidas. Sim, até sobre isso, eu tinha botado 2 caixinhas ali em relação à coleta de dados e análise, mas uma coisa que a gente tinha falado muito na quarta é que muitos estudos precisam de um estatístico, né, para ajudar a definir como que a gente vai analisar para não chegar no final e a gente não ter nenhuma resposta concreta. Então, eu não sei assim, se eu boto, o pessoal conseguiria responder agora como que a gente faria essa parte mais metódica, mais Tem estatística. 2 coisas que matam o projeto. 2 coisas matam o projeto. É superdimensionar a inclusão de participantes. E vem antes disso, que é superestimar o tamanho da associação ou o tamanho do benefício no cálculo de tamanho de amostra. Vou testar isso e agora eu vou fazer um cálculo de tamanho de amostra, porque eu quero ter uma amostra pequena, porque eu não tenho muito dinheiro e esse tratamento é caro. Então, eu vou lá estimar, eu calculo o tamanho de amostra baseado no tamanho do efeito potencial do tratamento. E aí eu superestimo. Eu acho que o tratamento ele vai mudar 80% das trajetórias prognósticas. E aí eu calculo um tamanho de amostra, eu tenho lá, sei lá, 100 indivíduos em cada grupo. E aí eu faço com 100 em cada grupo e eu vou ver que a frequência do desfecho foi muito baixa, porque eu selecionei uma população, mesmo com neoplasia saudável demais, ou que, ou melhor dizendo, com doenças muito iniciais, ou que não evoluiriam para o desfecho em um período curto de tempo, e outra, a frequência dos desfechos foi 12% menor no grupo tratamento do que no grupo controle, né? E não 80% melhor como eu inventei na minha cabeça que seria. Então, se é 12, em vez de 80, eu precisaria talvez de 5.000 indivíduos e não de 100 em cada grupo. Estou exagerando, mas isso é o que mais estraga estudo clínico no mundo. Assim. 80% dos ensaios clínicos publicados atualmente tem baixo poder para testar a hipótese. Então, são estudos pequenos. Isso mata. Né? E na maior parte das vezes isso aconteceu porque superdimensionaram o tamanho de efeito no cálculo amostral. Né? E a outra coisa que estraga é tu não conseguir incluir. Tu cria tantos critérios de inclusão e de exclusão que tu não consegue pessoas perfeitas que se encaixem no teu estudo. E aí tu precisa incluir 100, passam 2 anos e tu conseguiu incluir 40 em cada grupo. Teu estudo que já era potencialmente candidato à morte precoce, agora ele é mais do que
morto precocemente, ele é assassinado com requintes de crueldade precocemente. Então, são duas coisas que estragam ensaios clínicos. E estudos de corte também. Não, tal fator de risco vai aumentar, a odds ratio vai ser de 13,5 em relação ao grupo não exposto. E aí a gente vai ver na prática a odds ratio é de 1,3. E aí eu não tenho poder para analisar nada. E aí vai tudo para o lixo. Então, isso é algo bastante importante na hora de construir o meu projeto de pesquisa. É ser bastante conservador, porque a tendência é que a gente, ao construir um projeto de pesquisa, tenda a ser otimista demais. Então, a gente precisa tentar bloquear esse viés de otimismo na hora de calcular o tamanho de amostra, porque senão depois não tem o que fazer. Terminou o estudo é underpowered, ele vai para o lixo, não serve para nada. Mesmo que ele seja positivo, ele não deve nem ser considerado. É verdade. E se ele for negativo, tu não vai publicar em lugar nenhum, porque as pessoas... Estudo pequeno, quando dá positivo, as pessoas, deu positivo. Quando deu negativo, deu negativo porque o poder era horrível, era muito impreciso. Esse estudo não pode ser publicado. Mas se der positivo, as pessoas esquecem esses argumentos e aceitam o estudo, porque ele vai gerar situação. É verdade. Agora, como a gente já falou um pouco assim, de análise de dados, de coleta de dados, uma coisa até que é uma dúvida minha, assim, que eu sempre acabo me confundindo, é a diferença de hipótese e de desfecho primário que a gente bota no projeto. Eu vou até abrir aqui a caixinha para o pessoal ir botando as suas ideias. Aqui. Porque eu sempre penso assim, talvez o desfecho primário esperado nesse estudo seria o aumento da sobrevida dos pacientes, mas aí ficaria meio parecido com a hipótese, né? Eu não sei, assim, como diferenciar, talvez. O desfecho primário, ele é norteador da hipótese. Ele está lá, ele é o O do nosso pico. Né? Ele é o desfecho, é ele que vai nortear. Ele está na minha hipótese, porque todo projeto ele tem por objetivo responder a pergunta. Né? E todo artigo, quando a gente vai escrever lá no final, a primeira coisa que eu tenho que fazer é responder o objetivo. Né? O objetivo é demonstrar tal coisa. O primeiro resultado que eu tenho que apresentar é esse. E a minha conclusão tem que ser direcionada para o desfecho primário. Até porque o cálculo de tamanho de amostra foi feito baseado no desfecho primário. Então, o desfecho primário aqui é tudo. As duas... não é tudo porque primeiro é a população, depois é a intervenção, depois é o controle, depois é o desfecho. Todas essas coisas são tudo na hora de planejar. Então, o nosso desfecho primário aqui não é esperado, é observado, porque a gente não vai esperar, porque eu vou falar que o desfecho primário esperado seria a morte. Esse é o desfecho primário. Então, ele não é esperado. Qual o desfecho primário? Ponto de exclamação. Desfecho primário é morte. Porque essa é a nossa hipótese. A nossa hipótese é que o tratamento reduz a morte. Então, nosso desfecho primário é morte. Certo. Eu acho que o que falta a gente falar um pouquinho aqui do projeto seria em relação à introdução, até que o Wallace começou a falar na apresentação dele, a gente fazer um background que já existe e tudo, né? Vou botar aqui. Pessoal, assim, qual é o conhecimento, assim, primário que a gente já tem, assim, qual é Até no primeiro dia a gente viu bastante sobre isso, né? Em relação a falar o que já existe na literatura, falar qual é a relevância do nosso projeto, deixar clara a lacuna. Se o pessoal quiser ir botando aí o que botaria na introdução. Excedeu o limite de caracteres ali, daí eu coloquei aqui no chat. Mas seria mais ou menos dessa maneira que eu estruturaria, né? Eu costumo fazer, na introdução do resumo, né? Frases bem curtas e ponto, e vai adiante e tem uma linha de raciocínio, né? Então, por exemplo, isso aqui é um pouco de contextualização, aqui nessas 4 linhas está um pouco de contextualização, um pouco de lacuna de conhecimento e
apontar o gap, né? Então, um dos superpoderes dos cânceres é a evasão do sistema imune, ponto. As principais células de defesa são os linfócitos TCD8 e natural killer, ponto. Mas os imunobiológicos já demonstraram aumento de sobrevida para diversas neoplasias, ponto. Entretanto, aí vem o gap, o papel dos NETs no tratamento ainda é desconhecido. Ótimo. Alguém botou ali, não sei nada sobre NETs, mas falaria como funciona e como poderia agir como um mecanismo antineoplásico. Eu achei bem interessante a dica das frases pequenas, né? Porque às vezes a gente acaba tentando se estender e no final até se perdeu o que queria falar lá no começo. Ó, vou botar sobre a prevalência do câncer, sobre o mecanismo do câncer, mecanismo dos NETs, os estudos in vitro que já existem sobre NET, e vamos avaliar o estudo clínico. Na introdução, eu não sei se a gente já bota o desenho do estudo. O que vocês acham? O ideal sempre, no final da introdução, já fazer o casamento com o objetivo. O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia para... A gente não coloca exatamente o delineamento, mas a gente coloca o objetivo principal do estudo no final da introdução, para depois dar o encaminhamento à descrição metodológica. Super importante. Eu tava com isso para falar, que a Camila colocou, sempre seguir essa ordem, sujeito, verbo e predicado, porque já é num outro idioma para muitas pessoas. A gente não quer inverter a frase, criar umas frases de umas 3 linhas, por exemplo, assim, começar com uma... no português, a gente, às vezes, até nas redações, a gente começava com embora. Aqui a gente não quer começar com even though, 2 linhas, vírgula, uma frase, 2 linhas de frase concessiva, e aí depois partir. Não, a gente primeiro segue a ordem direta, né? Então essa é uma dica muito importante que sempre dá para melhorar, tornar algo que queria ser dito em 3 linhas, tornar muito mais simples de entender em uma só linha, né? Agora que tu estava falando do inglês, Wallace, eu ia te perguntar, quando tu escreve teus artigos em inglês, tu usa algum programa? Tipo, eu vejo muito pessoal falando aquele Grammarly, ou tu vai, assim, como tu sabe, vai escrevendo, depois alguém dá uma lida para ti para ver se tá tudo bem. Isso, existe várias ferramentas, o Grammarly é uma delas, mas isso é uma coisa que eu uso bem lá na frente, até porque eu não... a versão gratuita que eu uso, ela não é muito confiável, mas o que eu faço, eu vou escrevendo com a base que eu tenho, aí eu tenho uma aba com o tradutor, com o Google Translate mesmo, que daí eu acabo pegando a tradução de algumas palavras, mas principalmente eu tenho uma aba aberta com sinônimos, em que sempre dá para achar um sinônimo, digita lá, Taurus é o nome do site até, eu boto uma palavra, injury, e daí ele vai lá e me dá uns 10 sinônimos, aí vai ter uma palavra lá que tu vai bater o olho e vai ver que, não, fica muito melhor do que isso. Então, eu utilizo muito mais para sinônimos do que para tradução, mas essas outras ferramentas, Grammarly e tudo mais, é útil também, mas tem que pensar que muitas revistas elas pedem que seja feito na submissão, que tenha um certificado de uma revisão paga, né? Um certificado de inglês, que inclusive acaba sendo bem caro. Eu uso bastante o Google Tradutor também, mas da seguinte forma, eu escrevo em inglês no Google Tradutor. A grande questão é que, mesmo que a gente às vezes escreva de uma forma incorreta, parece que o Google ele consegue adivinhar o que a gente está querendo dizer. E aí na tradução fica bonito, né? A grande questão, a maior questão talvez seja estilo de linguagem. E isso a gente consegue adquirir fazendo o que o Wallace falou no começo. Às vezes tu tem que... Quanto mais tu lê artigo, mais tu consegue aprender esse formato de linguagem, né?
esse estilo de linguagem que é peculiar dos artigos científicos. Sim, não é com certeza o inglês que a gente está acostumado, né? Tem toda uma linguagem científica por trás. E ali a Camila botou vários recursos ali no chat, até para o pessoal dar uma olhadinha, bater o print. E como a Camila falou, a gente tem que ser muito direto quando escreve, né? O Grammarly, por exemplo, ele passa o tempo todo dizendo que a gente está sendo sério demais. Sim, obrigado, Grammarly, exatamente que eu quero ser sério demais. Quero ser direto e sério demais. Esse é o objetivo. Parece uma coisa com uma gravatinha, assim, mas é isso mesmo. É verdade. Fernanda, desculpa te interromper. Eu até tinha te mandado uma mensagem há pouco. Eu preciso sair para um outro compromisso. Sim, dá para seguir com ela, sim. A gente, na real, já finalizou aqui praticamente o nosso projeto. Eu só ia falar um pouquinho para o Wallace falar do resumo, mas fica tranquilo, prof. Foi ótima a tua participação. Desculpa, agradeço mais uma vez. Eu agradeço imensamente o convite, foi muito divertido estar aqui com vocês. Eu adorei também. Até um exercício, para mim, foi muito interessante, porque eventualmente a gente se pega tanto fazendo tão automaticamente essas coisas que a gente começa a esquecer de onde veio. E se a gente começa a esquecer de onde veio, a gente começa a ter dificuldade de ensinar. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, principalmente de estar aqui contigo, Fernanda, que conduziu muito bem a atividade. Ai, que bom. Né? E o Wallace, né? Como diria o professor Miguel Dora, que é o orientador dele, o professor Wallace, né? Sempre muito assertivo. E concordo plenamente contigo que atividades de aluno para aluno costumam ser muito, didaticamente, muito proveitosas. E o STARS é um projeto sobre isso. Então, quem for da URGS e talvez tiver interesse em participar, as inscrições já estão abertas também. Coisa boa. Não estava sabendo. Muito legal. Então tá, gente. Tchau, bom fim de semana para vocês. Prof. Parabéns pelo evento, foi incrível e essencial para a formação. Muito legal. Bom. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. O Wallace, como eu estava falando ali, a única coisa que faltava era para a gente fazer assim, uma retomada geral no resumo. Então, vou botar aqui a caixinha do resumo, se o pessoal quiser botar assim, até em esquema, assim, o que colocaria. Porque como o Wallace tinha dado a dica ali, né, de fazer primeiro o resumo para ver se faz sentido. Deixa eu só voltar. Tá, vamos lá. Uma coisa importante também é que isso varia muito de como cada aluno de iniciação científica trabalha com seu próprio orientador, mas uma coisa que eu tenho aprendido é que a gente revisita muito, a gente edita no Docs, né? Porque permite uma edição online, fica gravada, compartilhada e tudo mais, e a gente revisita. Então, assim, é muito de inspiração, sabe? Tu vai, escreve, deixa como tá, volta no outro dia tu lê aquele mesmo trecho, tu muda uma ou outra palavra, então o resumo e o texto do artigo, como um todo, ele passa por um processo de amadurecimento. O meu próprio orientador, o Dora, eu vejo que ele várias vezes ele dá umas olhadas assim, 10, 15 minutos, mas ao longo de uma semana, todos os dias, e assim a gente acaba tendo uma sensação diferente naquele dia e acaba conseguindo mudar uma coisa. Então a gente não precisa esperar, ficar ansioso. Eu tenho um pleno reconhecimento quando eu começo a escrever um parágrafo ou um trecho de introdução, eu falo, olha, ficou horrível isso aqui, mas assim, ao longo do tempo, eu consigo ter menos ansiedade e saber que é natural isso. Ele vai passar por um processo, o texto vai amadurecer, né? Então, olha, de resumo assim, ó, eu já tinha colocado aquela introdução como se fosse a introdução do próprio resumo, né? E aí eu tinha colocado também como o objetivo, que seria avaliar o impacto de terapia com NETs na sobrevida de pacientes com neoplasia, basicamente apenas a descrição disso que nós já vínhamos fazendo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Isso, esse seria o objetivo, e aí a gente pode configurar depois a metodologia de maneiras de formas diferentes.
tem alguns congressos, algumas revistas que elas cobram que tem que ser introdução, ou antes de introdução começa direto com objetivos, métodos, daí no final resultados, claro, aí no final ou é discussão ou é conclusão, né? Isso varia muito. Mas nessa parte dos métodos, a gente poderia colocar assim, patients, 2 pontos, pacientes com neoplasia, sem isso, ou pacientes com estágio muito avançado seriam excluídos e tudo mais. Então, dá para colocar a população, dá para colocar study design. Vai ser um ensaio clínico randomizado, e assim dá para ir fragmentando ou dá para escrever tudo num trecho só de methods, de metodologia, né? Então, varia bastante. Dos resultados, era aquilo que a gente estava falando, então seria aquilo sobre os desfechos mesmo, os nossos desfechos. Nós iríamos descrever, então, os desfechos primários, os desfechos secundários, e isso, como eu falei antes, de uma maneira bem objetiva. E aí teria que ver a análise estatística e tudo mais que seria feito. E aí, em relação à discussão ou à conclusão, que seria a última parte, seria, então, dar uma retomada em alguns aspectos da introdução, um pouco mais fluido também, e terminar com um moving forward, né, que é uma parte muito importante de todo o artigo científico. Então, mas em relação àquilo que eu falei do resumo, de conseguir mesmo refinar o projeto, seria agora pegar esse tema de pesquisa, a partir disso que a gente fez, e aí começar a escrever bem direitinho tudo isso que eu falei que varia bastante, né? Qual que é a população investigada, qual que vai ser o desenho, quais que vão ser as análises estatísticas empregadas, e por meio disso tu vai te dando conta que existe umas lacunas, tá, e isso aqui como é que fica? Mas isso aqui não dá, e assim vai conseguindo refinar, né? Então, mas isso seria um processo... Isso é o que a escrita do resumo provoca, é o processo em si do desenvolvimento de um projeto, né? Que requer, então, bastante energia e motivação, né? Nem fala. Eu acho que agora, assim, com esse resumo que tu fez, o resumo da pesquisa, a gente conseguiu fechar aqui nosso evento com chave de ouro, assim, foi muito, muito proveitoso hoje. Eu acho que até superou minhas expectativas, eu ficava com medo do pessoal não participar muito, mas acho que funcionou essa questão do anonimato, aí o pessoal se sente mais à vontade de falar, e foi muito legal mesmo, tenho certeza que o pessoal aproveitou muito. Então, queria te agradecer, Wallace, mais uma vez, por ter topado, por ter sido super útil aqui, desde a palestra inicial até na participação aqui do nosso projeto. E esperamos que tenha outras oportunidades de a gente fazer mais coisas juntos. Eu agradeço pelo convite, muito, muito contente de estar aqui com vocês. Era uma coisa que eu também... bom, se eu tivesse recebido o convite quando estava mais cedo na faculdade, eu certamente teria participado também, eu acho o maior barato. E parabéns, Fernanda, a condução, realmente, toda a organização, desde antes de começar isso, e a fluidez, o teu papel foi fundamental, foi muito bom mesmo, parabéns. Tem grande parte nisso. Ali, pessoal, a gente estava em 5 no grupo, foi um grupo muito legal que ajudou e deu tudo certo, apesar dos perrengues no primeiro dia, eles sem WhatsApp, sem ainda, a gente ficou sem comunicação, voltamos para o tempo das pedras, mas acabou que deu tudo bem. Então tá, a gente botou ali o formulário de presença e o de back, então não se esqueçam de preencher para ganhar o certificado, né? E é isso, aí a gente vai depois mandar os certificados por e-mail para vocês. Então, finalizamos a nossa semana de workshop. Espero que todo mundo tenha gostado. Então tá, boa noite a todos, gente. Aproveitem o final de semana para descansar. Tchau, tchau. Boa noite, foi perfeito.